As primeiras experiências de uma pessoa sempre são inesquecíveis. Hoje vou falar com vocês sobre minhas primeiras incorporações. Se você é médium, tem sintomas de mediunidade ou ainda é sacerdote e deseja levar informação aos seus filhos, presta atenção nessa mensagem que eu vou deixar para você. Eu sou Márcio Caim do Mãe de Boa e nós estamos com as matrículas abertas para o curso Mãe de Boa de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico, um curso onde eu trago informações desde o que esperar, como desenvolver, como funciona uma incorporação, qual banho é melhor para a incorporação, tudo o que você precisa saber desse universo para você perder o seu medo, para você melhorar o seu desenvolvimento mediúnico e até mesmo, se você é médium, se tornar um médium mais firme e mais seguro. Se você é colega, sacerdote, pai ou mãe de santo ou sacerdotisa, você terá informações para levar aos seus filhos que estão em desenvolvimento mediúnico. Olha pessoal, eu trabalho com desenvolvimento mediúnico diretamente há mais de 10 anos e eu posso falar para você que esse curso vale muito a pena e vai fazer toda a diferença no entendimento e no desenvolvimento mediúnico, que é imprescindível para que você tenha uma vida material e espiritual muito melhor. Me dê essa honra, me permita ser o seu professor, vem você também fazer o curso Mãe de Boa de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico. Aguardo a sua matrícula. Um salve com muita alegria, família Mãe de Boa! Estamos juntos novamente, isso por si só já é uma bênção. Grande abraço virtual, família! E pessoal, por favor, estamos no momento de recolhimento, vamos ajudar para que os números continuem caindo, ainda estamos no momento crítico dessa pandemia e só com a ajuda de todas as pessoas nós vamos conseguir superar esse momento tão difícil. E outra coisa que eu quero pedir para você que é da família, pessoal, doe dinheiro, doe mantimentos, procura uma entidade beneficente séria aí no seu lugar, na sua cidade, faça a doação para quem possa ajudar as pessoas que estão passando por um momento muito difícil. Eu posso dizer de uma forma geral que, por mais difícil que a nossa vida esteja, nós ainda somos privilegiados. Nós estamos com irmãos aí que não tem dinheiro nem sequer comida, não tem horizonte para o dia de amanhã nem para a próxima semana. Então acho que cabe a nós também fazer um esforço aí, um mutirão para ajudar todas essas pessoas e cada um ajuda na sua cidade, procura a sua entidade beneficente do seu gosto, que você realmente confia para fazer a sua doação. Lembre-se que não é só comida, não é só dinheiro, mas os produtos de higiene e de higiene pessoal fazem falta também para todas essas pessoas. Então, por favor, gente, nós que somos da família Mãe de Boa, nós temos que levar o patamar da caridade. Não podemos deixar que a nossa caridade seja somente espiritual e que a gente possa alcançar um novo degrau para ajudar a todos que precisam. Não posso esquecer também de pedir, desde já, família Mãe de Boa, deixa o like, comente, compartilha. Tá chegando agora, seja bem-vindo à família. Para fazer parte da nossa família Mãe de Boa, clica no botão inscrever-se, clica no sininho para receber sempre as notificações de novos vídeos. Bom pessoal, hoje o vídeo é um vídeo bastante interessante, onde eu vou falar sobre as minhas primeiras incorporações. Muita gente vai perguntar, mas por que não falou da sua primeira incorporação? Por que as suas primeiras incorporações? Isso se deve ao fato, pessoal, que hoje, diante de toda a minha experiência, analisando episódios da minha vida, eu verifico primeiro que eu sempre fui médium. A segunda é que eu tive momentos de incorporação na minha vida, muito antes de entrar na Umbanda, muito antes de ter consciência da minha mediunidade, muito antes de desenvolver a minha mediunidade. E eu quero falar sobre esses eventos antes da Umbanda e vou contar para vocês mais duas experiências do início da Umbanda que eu passei como primeiras incorporações também. Eu acho que vale a pena para vocês terem uma noção maior de que muita coisa que acontece com você não significa que você é louco, significa que você é médium. Eu acho que é importante a gente dividir experiências e é isso que eu quero fazer com vocês. A primeira experiência que vale a pena ser dita foi quando eu fazia Tai Chi Chuan. Uma época da minha vida, eu não queria uma arte marcial muito intensa, queria uma coisa mais contemplativa, mais meditativa, isso lá meus 18, 19 anos. E eu fui fazer Tai Chi Chuan. Na minha aula de Tai Chi Chuan, o professor dava 5 minutos de relaxamento, começava a aula durava em torno aí de uns 45 minutos, e depois ele deixava nos últimos 10 minutos um relaxamento maior
para que a gente pudesse sair da aula em equilíbrio, sair bacana. Foi um momento da minha vida que eu gostei muito, durou pouco, durou acho que uns 2 meses. E você sabe por que durou pouco? Por causa dessa experiência que eu vou te contar agora. No final da aula, a meditação era uma meditação guiada. Então o professor falava, sentem no chão, cruzem as pernas, fechem seus olhos. Imagine que vocês estão num lugar muito bacana, numa cachoeira, na mata, um lugar bonito e tal. Isso chama-se meditação guiada. E de repente eu estava ali ouvindo o professor e naturalmente eu comecei a fazer isso aqui, inconscientemente. E estava muito gostoso, o professor falando, eu mentalizando aquilo e comecei a fazer esse movimento. Quando eu percebi, eu estava fazendo isso aqui, ó. Só que daí eu abri o olho e eu não conseguia me mexer. Eu só conseguia mexer o olho. E eu continuei nesse movimento. Acabou a meditação, o pessoal começou a levantar, que ele começou a me dar um desespero terrível, eu não sabia o que fazer. E eu comecei a pedir ajuda com os olhos, aquele olho de desesperado, e eu não conseguia. E as mãos começaram a se juntar, e eu não conseguia parar de fazer esse movimento. Aí quando o professor se deu conta disso, ele chegou em mim e começou a me chamar, né? Márcio, mexia em mim. Eu olhava para ele com aquele olho desesperado, como quem diz, não consigo fazer nada. Daí ele pegou, pôs a mão na minha cabeça, fez um Pai Nosso em voz alta. Você que está aqui com esse filho, nesse momento eu peço a você que se afaste, para que ele retome a sua vida normal. Fez o Pai Nosso e falou isso. E daí aquilo foi cessando. Meus dedos já estavam amortecidos, comecei a sentir minhas mãos. Não estava entendendo nada, eu era católico, não entendia nada de mediunidade, nada, eu não tinha nem ideia desse universo. Daí o professor chegou assim para mim e falou assim, que religião você é, Márcio? Eu falei, eu sou católico. Aí ele me perguntou, ele falou, você sabe o que aconteceu com você? Eu falei assim, assustado, eu falei, eu não sei, será que eu tenho que ir no médico? Ele falou, olha Márcio, eu sei que você é católico, mas acho que é melhor você procurar um centro espírita para tomar um passe. Olhando para trás e conhecendo hoje até o comportamento do Pai Benedito, hoje eu tenho certeza que aquilo que eu senti ali foi a irradiação do Pai Benedito da Angola. Era o meu preto velho que estava ali, mas era uma coisa assim, eu não sei qual foi a porta que abriu ou fechou na minha mente, eu não conseguia controlar o corpo. E aquilo me deixou muito assustado, me deixou muito marcado. E quem sabe foi depois desse dia que eu comecei a querer sair da casinha e querer conhecer, entender um pouco mais sobre coisas que, por exemplo, a Igreja Católica não conseguia me responder. Por que aquilo aconteceu? E eu tinha uma preocupação, por quê? Porque quando eu era criança, eu tive problema de convulsão, eu ia muito no neurologista. E eu pensava, né, mas será que eu estou ficando louco? Será que a doença está voltando? E hoje, mais do que nunca, eu sei que tudo que eu passei na minha infância, nada mais era que já manifestações da minha mediunidade que estava aflorando. É importante a gente entender. Mas para um rapaz de 19 anos eu fiquei extremamente assustado. Você fala assim, mas Márcio, não foi uma incorporação, foi uma irradiação. Mas eu acho que essa vez foi uma coisa que realmente me chamou a atenção, que como assim, o que é que existe lá fora? Porque eu sabia que alguma coisa estava atuando sobre mim, mas eu não sabia o que era. A segunda experiência que eu quero contar para vocês, eu estava na faculdade e eu tinha uma agência de publicidade. E nós fomos responsáveis por inauguração de uma casa noturna aqui na cidade de Sorocaba. E claro, depois de trabalhar tanto, até que acontecesse o evento de inauguração, nós fomos e participamos, claro, desse evento de inauguração. E na época, gente, eu sempre gostei de beber bastante. Eu não tinha sempre oportunidade para beber, mas eu bebia bem quando podia. E eu estava de boa, mas eu tinha um amigo meu que estava ali dentro. E ele bebeu muito, e ele estava muito alterado. E ele começou a agir de uma maneira que o segurança foi lá e chamou a atenção. E eu não estava perto dele, estava bem longe. Aí ele foi lá e desafiou o segurança, brigou com o segurança e começou a fazer coisas. E o segurança ainda com calma falava assim para ele, olha, se você continuar assim eu vou ter que te tirar para fora. Olha, procura seus amigos, procura as pessoas que estão com você aqui, você não está bem. Até uma hora que ele tirou o segurança do sério de uma forma que o segurança começou a ficar com raiva e todo mundo ficou com medo, as pessoas que estavam próximas, que o segurança acabasse batendo nele. Ele provocou demais, mas o segurança perdeu a paciência. E correram até mim e falaram assim, Márcio, acho que o segurança vai bater no seu amigo. E pessoal, o segurança era o perfil do guarda-costas, o perfil do segurança. Um homem grande, 1,90 m mais ou menos, aquele homem largo, não é largo de gordo não, de forte. Eu chegava bem nessa época ainda, eu olhei de longe, eu vi a cena.
Mas eu corri, me senti como se fosse um raio. Mas numa velocidade, eu cheguei até o local e falei assim: se você for bater nele, você vai ter que bater em mim primeiro. Eu fiz essa cena, eu não sei por que eu fiz isso. Mas eu cheguei e falei assim: se você for bater nele, vai ter que bater em mim primeiro. Quando eu fiz isso, o segurança, como se ele tivesse tomado um choque. O segurança começou a chorar. E eu fiquei sem entender nada do que estava acontecendo. E falei: por que eu falei isso? Por que eu fiz desse jeito? Tá louco? A parte boa da história é que teve um final feliz. Eu vi que esse meu amigo estava muito mal, nós tiramos ele dali, levamos ele embora. Conversei com o segurança, pedi perdão, ele pediu perdão também, que ele falou: olha, eu não poderia ter perdido a paciência, não poderia ter deixado ele me aborrecer. Mas eu falei: o que será que significa? Por que eu fiz isso? Aliás, se eu não me engano, até cheguei a bater no peito. Não teve briga. Quando eu fui embora, eu comecei: como é que eu me movi tão rápido do jeito que eu me movi? E que coragem é, porque eu nunca fui uma pessoa briguenta. Eu sempre fui uma pessoa difícil. Eu sempre tive uma personalidade difícil, sempre fui muito sistemático. Aquela pessoa que gosta de criar enguiço, criar encrenca, esse sempre foi o Márcio. Mas partir para agressão física, briga física, nunca foi o meu perfil. Eu encarei um cara que era muito maior do que eu, na época, inclusive era bem magrinho, pesava 78 quilos. Então assim, foi assustador. E eu falei: mas como é que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? E se o cara resolve revidar, o que eu ia fazer? Eu ia apanhar. E eu não sabia também. Eu estava já num momento que eu estava em busca de coisas, mas sabe aquela coisa, você vê nos outros e nunca imagina que o médium é você, que você está passando por essa situação. Hoje, mais do que nunca, eu sei que naquele momento, quem encostou foi o caboclo de Ogum. O caboclo de algum Megê que teve naquele momento. Engraçado que, apesar de eu estar numa festa, foi um dia que eu tinha bebido muito pouco. Eu sempre bebia muita coisa misturada e eu só estava tomando cerveja, uma outra coisa que me chamou atenção depois. Eu falei: engraçado, desde que eu cheguei lá naquele dia, eu não tomei nada, não tomei vodka, não tomei uísque, e estava só tomando cerveja. E ficava de boa. Mas eu senti assim, um calor. Depois que tudo passou, eu comecei a refletir, a lembrar daquilo. E hoje eu tenho certeza, pessoal, que foi o caboclo de Ogum Megê que interferiu. E aí que eu falo, né, que o Ogum é o guerreiro da paz. Eu não cheguei lá batendo no segurança. Aí eu simplesmente evitei que uma situação complicada acontecesse. Acho que a intervenção de Ogum nesse momento foi realmente extremamente importante. Mas não é só aí que acabam essas histórias do Márcio, da mediunidade do Márcio antes da Umbanda. Tem uma que, olha, essa realmente foi assustadora. Eu estava na faculdade. Eu tinha um amigo meu que chegou para mim e falou: Márcio, sei que você tem muito amigo, que eu mexia também, gente. Eu montava computador para vender, uma época eu comprava peças do Paraguai, vendia computador, essas coisas que a gente faz para ganhar dinheiro. E ele falou: eu sei que você conhece muita gente, estou precisando de uma peça de computador assim, assim, assado. Você conhece alguém que tem? Eu falei: eu posso ver se eu acho. E eu estava na faculdade, não existia celular. Nós estávamos aí no ido de 92, não havia celular. Eu fui até o Orelhão e liguei para um amigo meu, falecido Mário Pax. Falei: Marinho, você está precisando de uma peça assim, assim, assim? Ele falou: tem. Ele falou assim: Márcio, eu tenho duas. Eu falei: que preço? Ele falou: preço eu preciso ver, né? O preço de mercado, porque é o meu estoque isso aqui. Eu trabalho com manutenção, isso aqui é meu estoque. Ele falou: vou dar um pulo aí com um amigo meu. Ele falou: pode vir. Cheguei para esse meu amigo e falei: encontrei a peça para você. Ele falou: quanto? Eu falei: não sei. Daí a resposta dele foi essa: não importa quanto seja, eu vou perder o cliente, porque eu já estou com essa máquina dele parada há mais de 15 dias comigo. Ele está me incomodando, já está realmente me cobrando demais por essa máquina. Falei: então vamos até lá. Chegamos até lá. Esse Mário, grande amigo Mário, ele sempre foi muito tranquilo, ele sempre foi muito calmo. E esse meu outro amigo da faculdade era um cara que eu sabia que ele era esquentado e era carne de cabeça. Aí o Mário pegou a peça e falou para esse meu outro amigo: falou: essa peça que você quer? Ele falou: puxa vida, eu já fui até em São Paulo, na Cheia, como é que você tem essa peça? Ele falou: não, eu mantenho estoque aqui e tal, né? Eu lembro, época do dólar aí. E daí ele falou: quanto é essa peça? E o Mário falou: $25. Eu nunca vou esquecer essa cena. Esse cara da faculdade falou: o quê? $25? Você está querendo me roubar? Você está achando que eu sou idiota? Você acha que eu vou comprar um negócio? Nossa, mas começou a ofender. E o Mário me conhecia que eu era esquentado também. E aquilo começou, sabe quando você vai ficando passado e o cara gritando com seu amigo? Eu falou: e o Mário? Ué, não quer comprar? Não compra, o preço é esse, a peça é minha. Para mim não faz diferença. Eu só queria ajudar o amigo do Márcio, mas se você não quer comprar, eu guardo aqui, não tem problema. E ele falou, entrou no carro. Eu lembro que esse rapaz tinha um Chevette, que era quase zero na época, vamos dizer assim. O Chevette, acho que eu tinha uma linha. Eu tinha um Del Rey caindo aos pedaços, nunca esqueço isso. Esse cara montou no carro dele e sumiu. E eu tava assim, passado, e o Mário falava:
Márcio, não vale a pena, Márcio. Eu falei, não, Márcio, não pode ficar desse jeito. Márcio, deixa isso aí, sabe? O cara é tonto, o cara sai de casa para arrumar encrenca. A gente tentou ajudar, ele não quer. Eu falei, não, Mário, ele me fez passar vergonha, Mário. Tô querendo ajudar o cara veio falar todo esse absurdo para você. Falou, Márcio, eu falei, não, Mário, desculpa, eu preciso resolver isso aí. Olha, pessoal, eu entrei dentro do carro, eu não sei o que foi que eu fiz aquele dia. Eu sei que nós voltamos para a faculdade, eu cheguei na faculdade antes que esse cara. Ele saiu tipo 5 minutos antes que eu. Eu cheguei e fui para o bar. Tinha um bar próximo da faculdade, onde a gente frequentava bastante. Também o nome do dono do bar era Mário. Você sabe quando você se sente que você está possuído? Cheguei no bar e eu não tinha dinheiro. Tinha uma conta no bar, mas não tinha o costume de gastar dinheiro com bebida cara. Cheguei no bar, no balcão assim e falei assim, Mário, coloca um uísque duplo sem gelo para mim. E eu nunca gostei de uísque, tá? Naquela época eu não bebia uísque. O Mário ainda olhou para mim e falou, Marcião, tá tudo bem com você? Coloca logo o uísque. Ele pegou o copo, colocou uma dose dupla de uísque e eu fiz assim. Virei de uma vez só. E quando eu baixei a cabeça, olha pessoal, tudo que eu vou contar a partir de agora, eu não lembro. De verdade, eu não tenho a menor noção. Eu estou contando para vocês aqui coisas que as pessoas me contaram, porque eu realmente, se eu falar que eu lembro, eu não lembro. Eis que, quando eu estou de cabeça baixada, entra esse amigo que queria a peça que ofendeu o meu outro amigo Mário. E eu lembro que ele andava sempre com uma pochete. E disse que eu cheguei lá já catando ele pela gola da camisa e falando assim para ele, seu moleque, eu vou ensinar você a nunca mais faltar com respeito com as pessoas. Daí que ele me empurrou assim, ele abriu a pochete e tirou um revólver. Eu nem sabia que ele andava armado. E ele falava assim, Márcio, para com isso. Quando ele puxou o revólver, devia ter, sei lá, era muita gente que tinha no bar, devia ter umas 80 pessoas. Mas que fez assim, sumiu as pessoas do bar. Claro, todo mundo vê uma arma, todo mundo sai correndo. Ficou aqueles 4, 5 do deixa disso. Pô, vamos parar com isso e tal. Eu disse que eu falei para ele, você teve a coragem de puxar um revólver para mim, então você vai atirar. Porque se você não atirar, você vai apanhar com o seu próprio revólver. Você vai apanhar de revólver e tudo, isso que eu falava para ele. E ele dava passo com a arma na mão, ele tremia, disse que ele dava passo para trás. Disse que 5 pessoas me seguravam e eu andava como se nada estivesse me segurando, como se estivesse totalmente livre. E eu falava para ele, atira! Porque se você não atirar, eu vou falar para todo mundo que você não é homem, que você é moleque, que é isso que você é um moleque. O que aconteceu? Nesse meio tempo, acho que alguém chamou a polícia, e a polícia veio, todo mundo ouviu a polícia, a sirene chegando, esse meu amigo que estava com a arma, não sei se a arma era regular, não sei até hoje essa história, ele saiu correndo e fugiu. Diz que eu cheguei para os outros e falei, pode me soltar. Voltei para o bar, falei assim, põe mais um uísque para mim. O dono do bar disse que tremia a garrafa na mão dele, assim, sabe? Ele colocou o uísque assim. Eu tomei o uísque e pus a mão assim no balcão do bar, pus a cabeça e comecei a chorar. E nesse comecei a chorar, eu me lembro, essa é a parte que voltou à minha memória. E a hora que, obviamente, que quando eu ergui, eu abri assim, tinha 5 pessoas me olhando assim, com o olho desse tamanho, assim, tipo, o que aconteceu aqui? E é claro, pessoal, que mais uma vez eu não tinha a menor ideia, eu pensei que no momento de raiva tão profunda, uma ira, havia me consumido. Mas quando eu desenvolvi a minha mediunidade, eu comecei a incorporar Tranca-Rua das Almas. E um dia perguntaram para ele assim, por que ele morreu e por que ele era Exu? Ele falou assim, eu sou Exu hoje porque eu tenho que aprender a lição de não matar, porque eu matei muita gente. Eu falei assim, se você apontasse uma arma para mim e não atirasse, você morria. Porque sempre foi assim. E sempre que eu ia matar alguém, eu gostava de chegar com o revólver na cara, ou se eu tivesse com a minha espingarda de baioneta, eu enfiava a baioneta nele e falava assim, não esqueça que fui eu que te matei. E apertava o gatilho. E depois eu comecei a fazer uma certa associação, né? Falei, nossa, mas é muito parecido. Daí sabe que você fica, será? Será? E um dia eu pedi para um Cambone, falei, pergunta para o seu Tranca-Rua. Eu passei uma situação na faculdade que puxaram um revólver para mim, que eu não me lembro, mas eu enfrentei essa pessoa. Pergunte se foi ele que me ajudou. No final do trabalho, apesar de eu ser consciente e eu lembrar do que ele tinha falado, eu quis confirmar com o Cambone. O Cambone falou, não, na realidade ele falou assim que se ele não assumisse o controle naquele momento, realmente uma desgraça ia acontecer. Ele falou, se ele não tivesse interferido, alguém ia se machucar, porque você ia querer tomar as dores do seu amigo, e o outro que estava armado, ele não ia pensar para atirar.
Ele não atirou porque ele teve medo que ele não conhecia. Isso foi Exu, foi Tranca-Rua das Almas que te ajudou. E eu não preciso falar para você, né, gente, como eu sou agradecido à espiritualidade. E eu percebo o seguinte, mesmo num momento tão difícil, quando uma pessoa puxou uma arma para mim, a espiritualidade esteve presente comigo e me ajudou. Claro que eu fico pensando, que ajuda é essa que ele fala para a pessoa, atira se você é homem. Mas ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia. E de verdade nada aconteceu, podia ter acontecido um negócio muito ruim, desde eu me machucar ou morrer, ou uma pessoa inocente que não tinha nada a ver com a história também ser atingida de alguma forma. Esse meu amigo do revólver, depois de muito tempo, a gente ficou muito tempo sem se falar, depois voltamos à amizade. A gente era criança, gente, 19 anos, 20, sabe? Não tinha muita noção da vida. Imagine fazer um negócio desse por uma coisa tão pequena. Eu também devia ter deixado para lá, deixei que a raiva me consumisse. Mas é importante notar que a espiritualidade está sempre com a gente. Eu falo que todos nós somos médiums e isso é verdade. É claro que alguns têm a mediunidade mais aflorada do que outros, como foi o meu caso. O meu caso você percebe nessas 3 histórias que eu já contei, que a mediunidade sempre esteve presente, a espiritualidade sempre esteve presente. E aí fica uma pergunta. Se eu lembro destas situações, porque elas foram muito diferentes. A pergunta que eu faço é, em quantas situações a espiritualidade, os guias que me acompanham, agiram ou falaram através de mim, que eu nem sequer me dei conta? Quantas será? Eu acho que foram muitas, que não dá para contar nos dedos de 2 mãos. Então perceba, o que me começou a fazer sentido é eu começar a ler um pouco a doutrina espírita de Allan Kardec e depois conhecer a Umbanda de uma forma muito brusca. Para mim foi muito chocante, mas se não fosse por isso, eu seria hoje uma pessoa, na idade que estou, uma pessoa que não ia gostar de nada que é do espírito, porque achava que tudo isso é coisa do mal. Eu não ia conseguir entender que eu recebi um livramento, eu ia falar que algum demônio tomou conta de mim. Por isso eu falo, pessoal, como o conhecimento faz diferença. Conhecimento que te liberta, conhecimento que abre a tua mente, conhecimento que responde às tuas perguntas. Eu tive e recebi muito isso dentro da Umbanda. Então eu falo, se eu me tornei a pessoa que eu sou hoje, boa ou ruim, quem sou eu para falar de mim? Eu agradeço demais a espiritualidade da Umbanda, não somente quando eu cheguei na Umbanda, mas muito antes, quando eles já deram sinais da sua presença, deixaram marcas que não dá para apagar, mostrando para mim, olha como nós sempre estivemos aqui com você, olha como nós sempre estivemos ao seu lado, te ajudando, te protegendo. E a gente só interferiu mais dramaticamente quando era estritamente necessário. Por fim, gente, eu prometi a vocês que ia contar mais 2 experiências dentro da Umbanda. A primeira entidade que eu recebi dentro da Umbanda foi Pai Benedito da Angola. Da mesma forma que, olhando para trás, o primeiro que eu teve consciência de ter, de alguma forma, sentido energia, foi Pai Benedito da Angola, que chegou. Desde a primeira incorporação, ele incorporou muito firme. Eu tinha meses de Umbanda, tipo 6 meses de Umbanda, 7 meses de Umbanda. O estilo dele sempre foi o mesmo, nunca mudou. E desde o primeiro dia, ele deu o nome dele, que é uma coisa que eu fico assustado com isso até hoje. Como foi fácil. Com o Pai Benedito tudo foi fácil. E não é à toa, porque ele é o meu guia de frente. Ele é o meu anjo de guarda. Tanto quanto normal que a primeira incorporação com ele fosse a mais simples. E depois disso, gente, por exemplo, só para você entender como foi a minha mediunidade. Caboclo de Xangô, por exemplo, eu só incorporei 3 anos depois que eu estava na Umbanda, já tinha passado o meu desenvolvimento mediúnico, já era médium de corrente. O Caboclo de Xangô se manifestou, mas ele só deu o nome dele 2 anos depois. Eu já tinha 5 anos de Umbanda, quando o Caboclo de Xangô, que hoje eu sei que é seu 7 montanhas, deu o seu nome, como o Herê. Herê demorou 6. Incorporei também muito rapidamente o meu Herê, mas o nome dele ele só deu depois de 6 anos de Umbanda. Então as pessoas ficam muito neuróticas com essa coisa do nome. Ai, eu incorporo, mas não sei o nome. Aconteceu normalmente. Seus 7 flechas não, foi um caboclo que chegou já, também nos primeiros meses, já anunciou seu nome. Meus Exus, só passei a conhecê-los depois de 2 anos e meio de Umbanda. Então, tudo teve um tempo, né? Só seu Tranca-Rua, que foi um dos primeiros que chegou se manifestando, e ele tem mania até hoje. Ele chega, ele desce ao chão, sauda ao chão, quando ele levanta, ele bate no peito e fala: esse é Tranca-Rua das Almas.
Então, desde a primeira manifestação, seu tranca-rua sempre foi assim. Ele gostava de se anunciar a chegada. Os outros não. Bicho das matas, assim, mesmo seu capa, nunca me deram nenhuma noção do nome deles. Seu tranca-rua eu sabia por causa disso. E, como eu falei, o pai Benedito foi assim, eu era cambone, era final de trabalho, e fui atender um preto velho. O preto velho falou: filho, seu preto velho está aí do seu lado, você não quer dar passagem para ele? Sabe quando você fala assim, quem sou eu, meu pai, para dar passagem para o espírito? Não tinha a menor noção de que eu tinha essa capacidade. Ele falou: filho, ajoelha no chão aqui. Ele ajoelhou, ele pegou, com a mão direita dele, ele pegou na minha mão direita assim, e com a esquerda ele começou, e na hora eu já fui sentir, foi muito rápido, gente. Eu comecei a sentir o corpo tremer, curvar. Daí o pai Benedito veio, ele soltou, o pai Benedito abençoou o chão. Daí o preto velho perguntou: quem sois vós, meu companheiro? Ele falou: eu sou pai Benedito da Angola. Foi um negócio assustador. E eu acreditei verdadeiramente que, como o pai Benedito era fácil de incorporar, que qualquer outra entidade ia ser, preto velho, meio facinho, e o resto vai ser trivial, né? Vai ser 2 palitos. E foi um ledo engano. Eu tive muita dificuldade, pessoal, nas entidades de Ogum e Xangô, baiano, boiadeiro, cigano e marinheiro. Meu Pai eterno, como eu sofri para incorporar. Com cada entidade que se manifesta através de mim, eu tive uma história, um tempo para conhecê-las, para incorporá-las com firmeza e até mesmo para conhecer seus nomes. Dessas linhas que a gente considera linhas auxiliares, baiano, boiadeiro, cigano e marinheiro, o que primeiro deu nome foi o baiano. O baiano eu tinha medo. Por quê? Porque eu não danço nada, gente. Quem me conhece sabe. Eu não danço nada, nem 2 para lá, 2 para cá. E eu sentia que o baiano queria vir dançando. Eu falava: Jesus amado. E eu travava a incorporação, porque eu sentia que ele queria chegar dançando. Eu via ele dançando na minha cabeça, era uma coisa maluca. Então eu travava a incorporação. Por isso demorei muitos anos para dar passagem para baiano. E o seu Genival, quando veio a primeira vez, dançou, como ele dança até hoje. E vou falar para você, como é diferente. E essa é a prova que a entidade não é o aparelho, porque ele dança muito bem e eu não danço nada. Então, assim, são histórias que valem a pena. Eu conto tudo isso aqui hoje para enriquecer as experiências de vocês, para vocês entenderem que as coisas não são tão fáceis quanto parecem. Mas por último eu quero contar uma que foi horrível e engraçada, tudo ao mesmo tempo. A primeira vez que eu incorporei no terreiro com o Patranca-Rua, ele não deu o nome. O que aconteceu na verdade, que no antigo terreiro, no Bom Pastor, nós tínhamos 2 lugares de trabalho. Em cima era o congá de areia, onde nós recebíamos as entidades da direita. E embaixo era um terreiro de chão batido, onde a gente fazia trabalhos dos senhores Exus e das senhoras pombagiras. Eu, como cambone, entendendo, todo mundo chegou no final do trabalho. O pai Osmildo tinha costume de falar assim: canta para caboclo, para descarrego de caboclo. Daí cantava: ele é caboclo, ele é flecheiro. E daí os médiuns incorporavam uma última vez para fazer uma limpeza final, vamos dizer assim. E eu estava lá, cambonão, muito juvenil, muito inocente. Não sei o que aconteceu, porque a energia veio muito forte, caiu como um raio. E eu travei e fiquei assim, tudo duro aqui, ó. Todas as minhas juntas doíam, todas as juntas da minha mão doía, meu joelho, eu travei. E eu não tinha controle, igualzinho havia sido com o pai Benedito lá na sessão de Tai Chi Chuan. E eu fiquei desesperado. Sei que acabou o trabalho, teve a passagem, o pai Osmildo fez o encerramento. E quando acabou, eu estava lá. Aí chamaram ele, né? Seu Osmildo, olha o Márcio aqui. Eu estava lá. Eu só conseguia mexer o olho mais uma vez. Ele falou assim: pega ele e leva ele para baixo. Claro que eu era magrinho. 4 pessoas me pegaram, gente, como se eu fosse uma estátua. Do jeito que elas pegaram, viraram eu assim, eu continuei duro. Desceram a escada, levaram até o terreiro de chão batido lá de baixo, era trabalho de Exu. Lá numa época tinha um banco feito de tronco de árvore. E me sentaram ali. Aí chegou o seu Osmildo e falou assim, para a entidade, é claro, né? Vai embora, que você sabe que aqui tudo tem lugar, tudo tem hora, e agora não é hora e não é lugar. Mais tarde nós vamos conversar, agora eu quero que você vá embora. O compadre, ele tinha um olhar assim meio de ficar jurando, né? E ele chegou pro Cambone e falou: pega o pau-guiné para mim. Ele tinha um pau-guiné, uma madeira de guiné, que o guiné queima a entidade negativa. Que ele não pensou que era Exu, era um quiumba, com certeza. Ele pegou o guiné e falou assim: vamos logo, antes que eu encoste o guiné em você, hein? Aí seu Tranca-Rua, todo com a mão tudo torta assim, ele levantou a cabeça e falou: se você encostar isso em mim,
eu vou enfiar esse negócio lá naquele lugar seu. Não ouse fazer isso comigo. Eu vou embora. E me limpou e foi embora. Nossa, eu tomei acho que uns 15 minutos de erguida na sequência. Porque fica dando cabeça para quiumba, que não presta atenção, viu? Concentração, firmeza nessa cabeça. Senão daqui a pouco você está na rua, está incorporando, que negócio é esse? Jesus meu, deu aquela baita chamada de atenção. Hoje eu reconheço que ele estava coberto de razão, eu fiquei muito bravo, porque eu não tinha controle. Fiquei muito bravo de tomada erguida. Eu falo para vocês, pessoal, depois acho que passou uns 8 meses de Umbanda, um Exu me chamou no final do trabalho e falou assim, homem, vem aqui. Eu falei, pois não, seu Caveira, posso te ajudar? Ele falou, vai lá e pega um pouquinho de uísque para mim, só um dedinho. Aí tá bom, fui lá, servi o uísque dele, peguei, seu Caveira. Falei, seu Caveira, final do trabalho, o senhor poderia me dar um passe? Ele olhou para mim e falou assim, homem, você está achando que eu tenho cara do quê? De faxineiro, de limpeza, de lixeiro? Eu limpar você não. Falou, dá aqui a sua mão esquerda. Ele pegou minha mão esquerda, pegou um pouco do uísque, jogou no meu pé esquerdo e com o pé esquerdo pisou no meu pé esquerdo. Quando ele fez isso, seu tranca-rua fez assim, incorporou depois como sempre. Achou saudando o chão, voltou batendo, eu sou tranca-rua, aquela coisa toda. E daí ele falou assim, compadre, eu não vou limpar coisa que não é minha. Não é aparelho seu? Limpa você, que eu vou me aprofundar. Ele falava assim, bebeu o uísque, largou o charuto lá, se limpou o aparelho e foi embora. E eu quero deixar até uma grande homenagem, apesar de a gente não ter tanta proximidade. Esse médium que recebeu Exu Caveira, ele morreu recentemente de Covid. Quero deixar um grande beijo, um abraço para a esposa dele, agora viúva. Mas como as pessoas marcam a vida da gente, esse médium marcou a minha vida dessa forma. Por isso que eu falo, gente, tem que estudar? Tem, porque o estudo te liberta, te orienta e não deixa você fazer bobagem. Mas se você não tiver prática de terreiro, é muito difícil você ter as experiências que eu tive se você não viver dentro do terreiro. Por isso que eu falo, é o balanceamento das coisas, teoria e prática. Mas lembre-se, acima de tudo, que não importa o que você recebe, dá para controlar, tem que aprender a controlar o próprio dom. Você não é louco, você é apenas médium. E este foi o vídeo de hoje, um vídeo maravilhoso. Eu adoro contar das minhas histórias. Isso aqui não é história que alguém me contou, não é história de outra pessoa que eu observei, é uma coisa que eu vivi. E eu acho que essas coisas sempre ajudam as pessoas que passaram ou passam a mesma coisa que eu a entender essa nossa trajetória tão louca nessa vida encarnada. E se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não deixou lá no começo, deixa o like. Deixa seu comentário, conta a sua experiência também e vamos compartilhar com todo mundo. Esse vídeo vai ajudar muitos irmãos que são médiuns a entender a sua mediunidade, a trazer tranquilidade de saber que eles não são loucos. Tem muita gente sofrendo, achando que é louco e muita gente sendo tratada como louco, com remédio controlado, esse tipo de coisa. E tudo que não tem é mediunidade. Esse vídeo vai ajudar a libertar muita gente, trazer consciência a muita gente. E galera, gratidão família, gratidão por tudo família Humana de Boa, por a gente estar sempre junto e que a gente possa estar sempre aqui dividindo essas experiências com vocês. Vocês sabem o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Salve meu Pai Oxalá. Meu Pai, hoje eu peço a sua luz para todas as pessoas que têm mediunidade aflorada, Pai. Mas não para aqueles que já encontraram um caminho de orientação, um caminho de tratamento, Pai. Eu peço pelos médiuns que sofrem, pelos médiuns que têm medo do seu dom, pelos médiuns que não compreendem esse dom que vós deu para cada um deles. Esses médiuns, Pai, que estão sendo tratados como loucos ou como pessoas estranhas ou esquizofrênicas, que precisam, Pai, de uma luz, de alguém que os encaminhe ao lugar certo, para que ele receba a palavra, a orientação correta, que ele receba o tratamento correto e, acima de tudo, Pai, um local onde ele possa desenvolver esses potenciais mediúnicos maravilhosos, que esses nossos irmãos que estão aí perdidos pelo mundo encontrem um caminho para ser também instrumento da espiritualidade superior, não só para se sentirem felizes, para se sentirem plenos, para se sentirem seguros, mas também, Pai, para que eles possam ser o caminho por onde a espiritualidade vai levar a ajuda espiritual a tantas outras pessoas que também precisam. Que Oxalá abençoe a luz e a coroa de todos os médiuns
e traga todo o entendimento, orientação e preparem bons espaços e caminhos para todos vocês. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima.